Paulo Calçade e Vitor Birner. Leonardo Bertozzi e Jean Oddi me acompanham nessa. Linha de passe é a nossa hashtag para você participar. Quem viu o primeiro tempo, mas assim, não fazia ideia do que vinha no segundo. O Botafogo abriu 3-0, poderia ter feito muito mais mesmo. Bola no travessão, gols perdidos. Foi uma lavada para cima do Palmeiras que virou o jogo no segundo tempo 4-3. 4 para o Palmeiras, 3 para o Botafogo. A diferença entre os dois na tabela de classificação nesse momento, 3 pontos separam as duas equipes. É verdade, o Botafogo tem um jogo a mais a realizar. Tem um jogo a menos nesse momento na tabela de classificação, mas resta saber que tipo de consequências isso terá psicologicamente também no caminho do Botafogo. A derrota como foi, né? Depois de fazer 3-0, de empolgar o seu torcedor, de ter do outro lado um time que parecia batido, absolutamente batido, e o seu principal concorrente, e as coisas mudarem do jeito que mudaram na segunda etapa. Então aqui a gente vai passar por tudo, tá? Pelo brio, pelo merecimento, pelo que fez o Palmeiras no segundo tempo, pelo que fez o Botafogo no primeiro tempo, o que aconteceu na segunda etapa, a reclamação de John Textor a respeito da arbitragem, tudo isso será tranquilamente analisado a partir de agora. Boa noite, Vitor Birner. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Léo, Jean, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu vou pegar carona no seu comentário para tentar entender. A gente vai falar do jogo, obviamente, já adiantando o que vai acontecer agora com ambas as equipes e talvez com o campeonato. Porque você fala da virada que o Botafogo sofreu. Sob o ponto de vista do time que perdeu de maneira impressionante, a gente vai entrar em todos os detalhes. Vem não só essa derrota agora, vem a derrota da forma como foi, vem a derrota para o Cuiabá. Depois do primeiro tempo espetacular que a equipe fez. O primeiro tempo do Botafogo é de aplaudir em pé. De campeão. De campeão. Só faltou melhorar um pouquinho a finalização para fazer 6 gols, né? E aí toma uma virada no segundo tempo. E aí tem também, além dessas últimas 2 derrotas e do que não vem acontecendo em parte dos últimos jogos, tem os anos todos sem títulos, né? E nesse momento tudo pesa nas costas do Botafogo. E do outro lado tem uma equipe, uma das mais vencedoras do continente, do lado do Flamengo, as 2 mais vencedoras nos últimos tempos, que não joga o seu melhor futebol, mas que é muito forte mentalmente, a ponto de se recuperar do primeiro tempo em que ela fraquejou emocionalmente, porque depois do segundo gol, o Palmeiras foi pro córner e ele ficou apanhando o Botafogo. Fez o terceiro e poderia ter feito o 4º, 5º, 6º. Só que o Palmeiras não vem só dessa virada épica. Vem de um bom jogo anterior e vem de um 5-0 contra o São Paulo, né? Então, eu diria que num campeonato que se mostra o mais imprevisível, depois de parecer... Dava pra ter pego essa bola, hein? Ser o mais previsível em muito tempo, depois que o Botafogo assume uma enorme liderança, antes obviamente a liderança também não era previsível, o Palmeiras está num momento de enorme ascensão e o Botafogo, mesmo jogando bem, não sabe como ganhar mais. O que vai acontecer de agora em diante no campeonato? Tenho a menor ideia, Paulo. Você tem, Jean Oddi? Bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Bom, primeiro é o seguinte, a gente pode passar 1h30 aqui tentando explicar o que aconteceu nesse jogo, tentando achar explicação para o primeiro tempo, tentando achar explicação para o segundo tempo, e a gente não vai achar explicação para nada. A gente pode fazer algumas constatações, observações, agora explicação, certos jogos não tem. Esse jogo não tem explicação, é um jogo espetacular. É bom lembrar, é um jogo de campeonato por pontos corridos, aquele mesmo que as pessoas dizem que não tem emoção nenhuma, que são campeonatos modorrentos e tudo mais. Eu gosto sempre de lembrar quando a gente tem uma partida desse nível e desse jeito, mais do que desse nível, desse jeito, num campeonato por pontos corridos. É óbvio que o peso dessa vitória vai além dos 3 pontos para o Palmeiras e vai além dos 3 pontos perdidos do Botafogo. É óbvio que esse jogo tem implicações psicológicas enormes dos dois. Lembrar quando a gente tem uma partida desse nível e desse jeito, mais do que desse nível, desse jeito, num campeonato por pontos corridos. É óbvio que o peso dessa vitória vai além dos 3 pontos para o Palmeiras e vai além dos 3 pontos perdidos do Botafogo. É óbvio que esse jogo tem implicações psicológicas enormes dos dois lados, né? Tanto do lado do Palmeiras como do lado do Botafogo.
Mas enfim, a gente vai detalhar, acho que ponto a ponto, o que aconteceu na partida, mas é para aquelas coisas que a gente vai ver muito raramente no futebol, né? Isso seja em pontos corridos, seja em mata-mata e com destaque para esse aí, né? Um garoto que muita gente começou rapidamente a discutir porque ele havia sido contratado pelo Real Madrid por tanta grana e tal, e é óbvio que é um garoto ainda com muita margem de crescimento, o Endrick, que foi talvez a principal peça nessa virada espetacular do Palmeiras na noite de hoje. Sem dúvida nenhuma, né, Léo? A noite de virada, a noite épica do Palmeiras começa pelo Endrick. Começa. Boa noite, Paulo, boa noite, companheiros. Tem tantos prismas, né, pra gente olhar esse jogo que a gente tem que tentar focar em algum. E, de fato, o que esse menino botou a bola embaixo do braço hoje é uma coisa absurda. Tanto é, Léo, desculpa te interromper, que, assim, pela leitura labial que se pôde fazer, quando ele faz o gol, e um lindo gol no comecinho do segundo tempo, ele diz, dá a bola em mim, dá a bola em mim, dá a bola em mim. O Real Madrid não veio aqui pagar 60 milhões nesse garoto porque ele é simpático, né? É porque ele joga pra caramba, né? E hoje ele começou uma reação absolutamente espetacular. Fico pensando, e sempre existe, né, o torcedor que acorda cedo, vai trabalhar, o palmeirense que viu 3-0 no intervalo falou, cara, não vou mais me estressar com esse time. A hora que ele acordar, ele vai ter uma surpresa tão agradável, né? Porque não dava para imaginar. Não dava pra... E assim, a maneira que o segundo tempo se desenrolou também, o Botafogo teve o 4-1 num pênalti, cara. Teve o 4-1 num pênalti. Então, vamos entrar em arbitragem. Acho as duas decisões capitais muito controversas, discutíveis, para dizer o mínimo. Mas não muda o fato de que o Botafogo teve a bola do 4-1. E o Everton, que muita gente questionou que se poderia... Fato. Independente dos erros de arbitragem, se é que tiveram erros, né? Foram lances discutíveis. O Botafogo teve a bola do jogo. Se faz 4-1, o Palmeiras estava enterrado e morto. Mas quem não faz, você já sabe o restante do ditado. ter feito melhor no segundo ou terceiro gol, talvez. Reclamam que não pega pênaltis. Reclamam às vezes que não pega pênaltis. Colocou o Palmeiras de novo no jogo. Então eu diria que dois personagens, né? Endrick e o Everton foram absolutamente decisivos. Por que esse jogo fica na história de um jeito ou de outro? Ou o Botafogo teve um mental absurdo para se recuperar disso e ainda foi campeão, ou começou a perder o título hoje. Então, de um jeito ou de outro, esse jogo representou uma virada de algum jeito, né? A gente vai ter que olhar para esse jogo. Sabe aquelas listas que a gente faz? 50 jogos da história do Campeonato Brasileiro? Vai ter esse. Vai ter esse. Acho que a gente não tem que ter medo de falar quando vê alguma coisa histórica acontecendo, não precisa esperar muito tempo, sabe? Hoje aconteceu uma coisa que não acontece todo dia. Foi um 3-0 que vira 4-3. Sei que eu tô muito bolado, todo botafoguense tá muito bolado, mas esse jogo lembrou aquele jogo lá do Flamengo contra Santos, né? Aquele do Ronaldinho Gaúcho com a falta rasteira. Se não me engano, foi 5-4 Flamengo, algo do tipo assim. E o Botafogo já teve vários momentos, né, em que davam aquela dúvida da mentalidade. Aquela famosa entrevista do Bruno Lage pós-Flamengo, hoje o Textor indo ali aos microfones para falar também. Como que esse time vai superar isso? Como que esse time vai voltar para campo para buscar os resultados? Tem que partir do que foi o primeiro tempo. O Botafogo mostrou que é capaz de fazer 45 minutos contra um dos melhores times do Brasil, naquele nível, de subjugar o adversário, que ele não conseguir respirar, e ao mesmo tempo, mentalmente, pode sofrer muito daqui para frente. Então, veremos, mas o campeonato está aberto, né? E talvez fosse difícil imaginar isso semanas atrás. E só para lembrar, professor Calçade, na conta do campeonato por pontos perdidos, como se fazia antigamente na tabela, o Bragantino está 1 ponto atrás do Botafogo. 4. Não, 1. Tem 2 jogos a menos, não? Ou 2? 1 jogo a menos. 1 jogo a menos? Está com 29 o Bragantino e são 4, o Botafogo 30 pontos. O Botafogo ainda tem uma boa vantagem, mas o mental, o professor Calçade vai dissecar como vai ser de agora em diante. Até nessa linha do que disse o Léo, né, do torcedor palmeirense de cabeça inchada, que resolveu, porque vai trabalhar amanhã cedo, dormir, no intervalo, vou dormir. Né? Teve um aqui, eu costumo colocar no intervalo do jogo que antecede a linha de passe, o lembrete na rede social, estaremos... né, ao vivo no linha de passe. Teve um palmeirense que escreveu assim, numa super boa, numa brincadeira, tá? Tomara que não tenha luz aí na ESPN, que vocês não possam entrar no ar. Esse tá festejando essa quantidade enorme de luzes aqui que agora. Ele não foi dormir, como disse o Léo, né? Esse, se foi dormir, não pode mais ver jogos do Palmeiras até o fim do campeonato. Eu tô brincando, obviamente. Fala, Paulo, tudo bem? Bom, boa noite a todos. Eu acho que a gente teve o jogo que a gente esperava. Assim, não com erros, que a gente pode discutir aqui, se eles aconteceram ou não. Estou falando de arbitragem. E eu vou começar a falar brevemente da arbitragem para entrar no jogo. O Botafogo
nas últimas 9 partidas no Brasileiro, é um recorte grande, o campeonato tem 38 jogos, 9, Quase meio turno. a gente está falando quase um quarto, né? Isso. O Botafogo ganhou 8 pontos, de 27 que disputou. De 27, ele ganhou 2 partidas, empatou 2, perdeu as outras. Então, assim, falar de arbitragem, então ele tem que levar para todas essas partidas. Todas essas partidas o Botafogo foi roubado, na visão, né, até o Textor está reclamando no final do jogo. Aí o botafoguense tem que dizer se ele foi em todas, porque esse jogo aqui, Golaço. quando a gente fala no mental, Foi um golaço do Tietchan aqui. ele mostrou um perigo. O mental do Botafogo foi gigante no primeiro tempo, no segundo foi destruído pelo Palmeiras. Então, assim, ele não teve... Galera, eu sei que as coisas estão difíceis, né? Mas quem tá assistindo aqui comigo até agora, se inscreve aí no jornal. Se inscreve aí no canal, por favor, pra dar uma moral. Já que eu perdi o jogo, né? Pelo menos eu ganhei sua inscrição. Dá like aí no vídeo. Desculpa o desânimo, mas não dá pra fazer vídeo animado um jogo desse, depois de um jogo desse. fortaleza mental para aguentar o meio tempo, com 3-0 no placar. Em casa. Em casa. Você fala assim, não é que o time está ganhando por 1-0. Então, o Botafogo, ele fez 3. Foi magnífico o primeiro tempo do Botafogo, juntando com o desastre do Palmeiras. O Botafogo foi extraordinário. Adoraria saber se é obra das circunstâncias, do acaso, ou se houve alguma conversa no sentido de finalizar de fora da área, ou da entrada da área, porque o Palmeiras foi um vazio na entrada da área. Vazio. Daqui a pouquinho a gente vai até mostrar um pouco o lance do escanteio do gol marcado pelo Tietchan. Então o Palmeiras foi um vazio, todo enfiado na área, e o Botafogo se aproveitando muito bem disso. Quando começa o segundo tempo, tem uma imagem, a câmera da transmissão fecha no Adrielson, e ele bota aquela mão na cabeça assim, dizendo para alguém, para algum companheiro, cabeça, tipo cabeça fria, cabeça no lugar, com 3-0, tem que ter a cabeça no lugar. E o Botafogo não teve. O Botafogo se afundou, só se defendeu, enquanto teve 11, depois que perdeu o Adrielson, aí desistiu de vez. Então, acho que tem uma série de coisas para serem discutidas no Botafogo antes de se falar apenas de arbitragem. E mais, porque né, pode enganar muita gente. Claro, e eu acho que o segundo tempo vai além do pênalti perdido, mas muito além do pênalti perdido. O Botafogo, sabendo que o Palmeiras provavelmente partiria para cima e tentariam tudo ou nada desde o começo da segunda etapa, o Botafogo foi quase incapaz de gerar um lance de contra-ataque no qual ele é tão forte. A verdade é que o Botafogo tinha que catimbar o jogo. Era falta, prender bola, simular contusão, se jogar no chão, rolar. Tinha que catimbar, porque a vantagem era nossa. Mas não catimbou, aí... No final da história você já sabe. Porque o Botafogo é muito forte Primeiro nessa tempo transição rápida. Exato. Porque o Botafogo, embora... assim, eu acho que estava todo mundo pronto aqui nessa mesa para dizer, olha, o Botafogo, no final do primeiro tempo, estava todo mundo pronto para dizer, olha, o Botafogo fez um jogo de campeão. Sim. O Botafogo fez um jogo mostrando a raiva que ele tinha daqueles que desconfiavam do seu título, da possibilidade que ele tinha de perder o título. E rodada de título, o Flamengo perdeu o jogo. E foi o que o Botafogo fez. O Botafogo fez um primeiro tempo espetacular, de campeão mesmo. O Botafogo não deixou o Palmeiras jogar, amassou o Palmeiras, fez 3, poderia ter feito 4, poderia ter feito 5 e acabou desperdiçando essas outras oportunidades. Só que no segundo tempo, você não tem um plano para contra-atacar aquilo que o Palmeiras obviamente faria, e o Palmeiras até surpreende, porque o Abel volta exatamente com a mesma formação. Depois do amasso que o Palmeiras toma no primeiro tempo, o Abel não muda um jogador sequer no intervalo, volta exatamente com os mesmos jogadores, ainda que distribuídos de maneira diferente dentro de campo, né? O Gustavo Gomes mais aberto pelo lado direito, mas uma postura completamente diferente, e o Botafogo não se aproveita disso. Então é claro que vai se falar muito, até quando for se fazer a relação com... Não dá para reclamar de arbitragem num jogo que você está ganhando por 3-0 e não consegue matar a partida. Vai se falar muito do pênalti desperdiçado pelo Tiquinho. Mas eu acho que assim, pênaltis é isso. Você ganha, você acerta, você erra e tal. O pior é você jogar todo o segundo tempo da maneira que o Botafogo jogou, sem conseguir se aproveitar do espaço que o Palmeiras obviamente daria e deu ao atacar da maneira que atacou.
É isso aí, galera. Se inscreve no canal, dá like no vídeo. Abraços, até a próxima. Fui.